Olá, eu sou Cris Micalquenas, eu sou psicóloga, sou coach, facilitadora de expansão de consciência e agora nós vamos para o capítulo 4 da jornada espiritual da Cris, a minha história espiritual, toda a minha jornada, todo o meu desenvolvimento espiritual. Eu estou gravando vídeos para contar toda essa minha história, porque eu sei que essa minha história pode ajudar muita gente nesse desenvolvimento espiritual. Então eu contei no vídeo 1 da minha infância, no vídeo 2 sobre meus avós, no vídeo 3 foi quando que eu fui estudar no Colégio Batista Brasileiro, e eu venho de uma mescla religiosa. Então, meu avô era uma pessoa mais mística e ele foi coroinha na juventude. Minha mãe estudou em colégio católico, era filha de Maria, então tinha todo esse lado religioso de rezar, ela me pôs no catecismo. Depois eu fui estudar no Colégio Batista Brasileiro, então aprendi mais a religião batista e a religião cristã. Minha bisavó lia cartas. Minha mãe também, depois de uma época, começou a frequentar a centro kardecista. Então, eu tinha uma mescla religiosa enorme. E eu sempre fui curiosa e adorava essas coisas místicas do Oriente. O Oriente, para mim, era... uau, principalmente Índia. Meditação, yoga, Buda, tudo isso. Eu falei, nossa, o que é tudo isso? E aí eu parei no outro vídeo quando eu fui no churrasco na casa da minha tia era psicóloga, e ela tinha um livro que me chamou muita atenção. Um livro assim, Entre os Monges do Tibete. E aí eu pedi emprestado para ela se eu podia levar esse livro para casa. Entre os Monges do Tibete, de Lobsang Rampa. E eu pus o livrinho debaixo do braço e ó, fui devorando o livro. E nesse livro, eles falavam dos chakras, dos 7 chakras que nós temos. Eles falavam que nós temos não só esse corpo físico, nós temos o corpo energético e os corpos espirituais. Eu falei, meu Deus do céu, nós temos mais do que um corpo. Nós temos chakras que são centros de energia. Nós, quando dormimos, nós fazemos viagem astral, nós saímos do nosso corpo físico, nosso corpo espiritual sai do corpo físico e vai para uma outra dimensão. E o que liga o nosso corpo físico com os nossos corpos espirituais chama-se cordão de prata. Aí eu fiquei fascinada com tudo isso. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero conhecer isso. Então é isso que os padres e pastores escondem da gente. É por isso que tudo isso é proibido, falar do lado espiritual do ser humano. Então, quanta coisa que esconderam de mim, mas agora eu tô sabendo, tá aqui nesse livro. E eu comecei a devorar, não só esse livro do Lobsang, depois eu pedi para minha mãe comprar mais livros dele. E eu li a coleção inteira. Isso eu tinha 11, 12 anos de idade. E eu fui descobrindo, falei, meu Deus do céu, isso foi abrindo a minha mente. Eu devia ter um pouquinho mais, devia ter, eu acho que 12, 13 anos, um pouquinho mais. E foi caindo mais livros e mais livros e mais livros. E toda a minha adolescência, eu brincava, eu namorava, jogava vôlei com os amigos, ia pro clube, patinava, viajava. Então, gente, curti e ao mesmo tempo, ó, lendo todos esses livros de mistérios. Eu queria saber todos os mistérios do universo. Tanto que eu fui pro lado da biologia. Eu queria saber como é que é a vida, o que é a vida, como é que funciona tudo isso, né? E eu fiz vestibular para biologia
também para psicologia, que eu queria saber a vida e saber como que isso tudo aqui funciona, como é que funciona a mente do ser humano, né? E fui lendo tudo isso, fui lendo todos esses livros, me interessei também por yoga, né? Em toda essa linhagem oriental. Eu queria saber, chakras, tá? Yoga você aprende tudo isso. Então, o que eu vou estudar? Vou estudar yoga. E eu lembro que com 17 anos eu comecei a fazer aulas de yoga com uma professora fantástica chamada Vilma. E sou muito grata até hoje por ela ter me iniciado no yoga. E o nome espiritual dela é Sundari. E ela tem um instituto de yoga e muitas coisas interessantes. Então, que é o Instituto Yati, que tem astrologia, tem toda a parte védica, todo o conhecimento antigo da Índia. E ela foi passando para mim. E uma das coisas que eu gostava muito, uma vez por semana, tinha uma reunião de mantras, que a gente cantava mantra. E era uma forma de meditação, chamava Bhakti Yoga. Então, e me lembrava muito os hinos do Colégio Batista, que era uma coisa muito devocional, de você abrir o coração, de você louvar, de você cantar. Então, cantar mantra e cantar corinho na escola, para mim, era a coisa que fazia meu coração abrir. E aí ela foi ensinando sobre todos os chakras, os 7 chakras do corpo. E ó, eu vou fazer também uma sequência de vídeo de todo esse início para vocês. Do que são chakras, do que são os corpos espirituais. E eu vou contar para vocês o que é tudo isso, desde como que eu comecei, tá bom? E aí fui praticar yoga, aprendi todas aquelas posturas, aprendi meditação, aprendi respiração, aprendi o puja, que é trabalhar com energia no ambiente, e comecei a aprender isso no meu dia a dia. E paralelamente a isso, a toda essa questão da yoga, dos corpos, da meditação, outra coisa que me interessou muito, cristais. Eu sempre gostei muito de cristais, então foi estudar tudo sobre a energia das pedras, cristais, e comecei a usar tudo isso em mim e na minha vida. E eu, bom, nessa época eu já tinha meus 17 anos, e meu mundo foi ampliando cada vez mais. E nessa época, aos 17 anos, um namorado meu, eu lembro que eu fazia cursinho no Intergraus, e um namorado meu, o nome dele era Márcio, ele me deu de presente um livro que eu achei assim, foi um dos melhores presentes da minha vida. Fernão Capelo Gaivota. Um livrinho fininho, uma história de uma gaivota. A história dessa gaivota, imagina uma gaivota que está no bando, e as gaivotas, elas voam atrás dos barcos para pegar os peixes e para comer. E essa gaivota, Fernão Capelo, aí ele ficava pensando, será que a vida da gente é só isso? Ou é muito mais? E aí fica cena dos próximos capítulos, a historinha do Fernão Capelo Gaivota, resumida pela Cris, que tem tudo a ver com o meu despertar espiritual, que começou desde lá do Colégio Batista, quando que eu aceitei Jesus, quando aceitei Cristo em meu coração. E aí o Fernão Capelo me mostrou um caminho para minha história.